Olá, tudo bem? Você anda sem tempo? Fica comigo que hoje a gente vai falar sobre produtividade. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a coach Melissa Rocha do Missão Líder. Hoje vamos falar sobre produtividade. Bem, aliando produtividade com o assunto que eu mais gosto, que é a liderança, vamos analisar o seguinte. Eu vejo a maioria dos líderes reclamando que não tem os recursos necessários, as pessoas disponíveis extremamente qualificadas e os budgets necessários para executar o que precisa ser feito. Mas vamos analisar o seguinte: se você tivesse dinheiro sobrando, pessoas extremamente qualificadas e os recursos necessários, por que a empresa precisaria de você? Então, hoje é o grande desafio do líder. Você desenvolver os recursos necessários sempre que necessário, porém você ter aquela produtividade para usufruir ao máximo que você tem. Então, hoje eu quero abordar esse assunto. Vamos começar com o basicão, com o que a gente aprende aí na faculdade, na escola, né? No curso técnico. E depois a gente vai passar para o conceito que muita gente ainda não conhece. Mas vamos lá. Conceito básico: eficiência e eficácia. Ah, Melissa, mas isso é bem antigo. Mas vamos pensar um pouquinho no nosso dia a dia. Eficiência. Funcionário eficiente ou líder eficiente é aquela pessoa que está sempre ocupada, está sempre cheio de atividades, né? Existem até os líderes urgentes, né? Que tudo é urgente, ele acaba construindo uma equipe urgente. Então, tudo acontece no último minuto. Bem, a pessoa está extremamente ocupada, o dia flui às vezes rapidamente, mas isso é vantajoso? Aí você vem para o lado da eficácia. Eficácia, às vezes a pessoa executa menos, né? Trabalha menos horas ou trabalha dentro do horário necessário, porém ela executa o que precisa ser feito. Essa é a diferença. Eu vou te dar um exemplo. Você tem que vender um produto. Então a pessoa eficiente pegou o produto, colocou embaixo do braço, saiu batendo porta a porta, vendendo, tentando vender o produto, apresentando o produto. Ela esteve o tempo inteiro ocupada, ela pode ter vendido também, certo? Porém, no final do dia ela estava extremamente desgastada e ela perdeu tempo carregando coisas, deslocamento, né? E aí você tem o vendedor um pouco mais eficiente, que ele fez o quê? Ele primeiro planejou onde ele iria atuar e ele usou de meios como a internet, né? A partir do marketing digital, ou às vezes a partir do e-mail, ou ligou para as pessoas antes de ir, ou seja, ele não saiu executando, ele planejou o que realmente precisava ser feito. Então, essa é a diferença básica. E aí a gente pode colocar isso no nosso dia a dia também, na nossa agenda, ou na forma como a gente trata os problemas, né? Se a gente é um líder urgente, a gente está sendo eficiente? Ah, a gente está sendo eficiente, a gente está fazendo as atividades, né? Está sempre ocupado. Mas será que isso realmente é vantajoso? Eu vejo muitas organizações achando o máximo aqueles funcionários que trabalham muitas horas além do necessário, além do que é pago pela empresa, né? Ah, aquele funcionário é muito eficiente, né? Mas isso realmente é vantajoso para a empresa? Ou é melhor ter um funcionário que trabalha dentro do período, mas ele executa mais no horário de trabalho? Então vale a pena analisar um pouquinho essas situações no dia a dia. Mas esse vídeo aqui é especial para falarmos sobre uma produtividade que muitas vezes não é abordada na faculdade, que é a produtividade apresentada pelo conceito do Pareto 80-20. Eu desenhei aqui para vocês o conceito do Pareto 80-20.
O que ele quer dizer? Que 20% das suas atividades representam 80% dos seus resultados. Assim como 20% dos seus clientes, eles representam 80% do seu faturamento. Isso também pode ser aplicado para outras coisas, como por exemplo, 80% do seu tempo você usa 20% do seu guarda-roupa. E por aí vai. Então, o que eu quero trazer para vocês nesse momento? Quero que vocês analisem o que vocês executam 20% do tempo que representam 80% dos resultados. Por exemplo, você tem aqui uma lista de 10 atividades que você executa no seu dia a dia. Dentre elas, você tem várias coisas, como deslocamento, reuniões desnecessárias, que existe muito, né? Hoje em dia todo mundo faz reunião, tem foneconferência, né? Você faz às vezes no seu país, faz com outro país e por aí vai. Eu queria colocar para vocês que tem atividades que realmente são importantes e que vão te trazer resultado. Para essas atividades, que são 20% das atividades, você vai colocar 80% da sua energia nelas. E 80% das atividades que não representam muita coisa no seu sucesso, no seu resultado, você vai colocar 20% de energia nelas. Então, eu vou te dar um exemplo. Essa lista de 10 atividades que nós temos. Você colocaria 80% dos seus esforços em 20%, em duas atividades. Que seja elas atividades para você ganhar um novo cliente, para você fechar um grande contrato, para você entregar aquele pedido, produzir aquele pedido, para você eliminar um gargalo na produção. Então, são algumas atividades que você precisa fazer e que possam te dar mais resultado. E você, como líder, também tem que começar a mudar um pouco as suas atitudes e também as atitudes das pessoas que trabalham na sua equipe. Menos reuniões, ou se tiver que fazer reuniões, que sejam mais rápidas, mais produtivas. Quantas reuniões nós não fomos que as pessoas reservam 1 hora e sendo que em 10 minutos elas poderiam definir e transmitir a mensagem que elas precisam? Muitas vezes você pode fazer reuniões menores e você usar outros recursos para que a sua mensagem receba um pouquinho mais de reforço pelos funcionários. Por exemplo, você quis dar um treinamento sobre o uso de uma ferramenta ou sobre o uso de um gráfico. Você abre essa ferramenta, explica para todo mundo e depois você divulga num SharePoint ou no e-mail os slides de como usar a ferramenta e qual a frequência que você vai checar resultados ou que você quer receber a informação. Ou seja, você passou a informação de maneira rápida e ainda você melhorou a comunicação e fez um reforço positivo. Isso pode ser utilizado de várias formas na empresa e você tem que buscar qual que é a melhor ferramenta e qual o melhor meio para implementar na sua equipe. Mas tenha em mente que você é a pessoa que tem que resolver os problemas da sua agenda e tentar ajudar a sua equipe. Então, analise o que você faz todos os dias que não vale a pena, que não vai te dar resultado e comece a cortar. A gente não dá muita bola para isso, mas existem grandes organizações que contratam até consultores para que os CEOs, CFOs e presidentes tenham mais tempo para executar as metas da empresa. Então, assim, esse problema de produtividade não é só baixo escalão, médio escalão, ele vem também do alto escalão. São coisas que a gente precisa mudar com o tempo. E você pode começar mudando na sua equipe, no seu setor, ou até mesmo na sua atividade, se você não lidera ninguém. Gostou? Se inscreve no nosso canal, dá um curtir na nossa página do Facebook e comenta com a gente como você melhorou a sua produtividade. Até a próxima!